Meu nome é Briana e eu quero compartilhar a montanha-russa que foi a jornada da minha vida. Tudo começou em um ambiente de riqueza, sendo a filha única e querida dos meus pais ricos. Meu pai, Emanuel, era um empresário bem-sucedido, enquanto minha mãe, Vilma, era uma socialite renomada, conhecida por organizar as reuniões mais esplêndidas da cidade. Eles se certificaram de que eu não faltasse nada, me envolveu em amor e cuidados. Quando entrei na faculdade, meu único objetivo era fazer meus pais se orgulharem de mim. Eu me dediquei completamente aos meus estudos. Foi então que Felipe entrou na minha vida. Sua persistência era inegável. Ele me esperava depois das aulas, me trazia café durante minhas sessões de estudo à noite e, inesperadamente, aparecia em nossa casa. Um dia, em nossa sala de estar, ele disse ousadamente aos meus pais: Senhor e senhora Vieira, estou profundamente apaixonado por sua filha e quero que saibam que tem intenções sérias. Meu pai viu em Felipe o filho que nunca teve e ficou rapidamente impressionado, sugerindo até que eu considerasse namorá-lo, pois ele parecia uma boa escolha. Relutantemente, concordei. Para minha surpresa, o charme e a atenção de Felipe me conquistaram. Nosso relacionamento floresceu e logo depois da formatura nos casamos. Meus pais, especialmente meu pai, estavam encantados, vendo em Felipe o filho que sempre quis. Na recepção do nosso casamento, meu pai deu as boas-vindas a Felipe com entusiasmo, ajudando-o a iniciar seu próprio negócio, uma moderna lavanderia de carros, e também nos ajudou a comprar nossa primeira casa aconchegante. Um ano depois do nosso casamento, recebemos nosso filho Miguel. Segurá-lo pela primeira vez despertou em mim uma profundidade de amor incomparável. Abracei a maternidade de todo o coração, dedicando-me totalmente às tarefas de cuidar de Miguel. A vida se estabilizou em um ritmo previsível à medida que Miguel crescia, de um bebê cheio de energia para uma criança espirituosa e, eventualmente, um adolescente pensativo. Enquanto isso, Felipe lutava com o negócio da lavanderia de carros, sentindo-se diminuído à sombra do meu pai. Ele frequentemente explodia, sentindo-se rebaixado pelo que percebia como uma ajuda que o humilhava. Apesar dos meus esforços para confortá-lo, a vida em casa se tornou tensa, cheia de discussões que me faziam andar na ponta dos pés para evitar conflitos. Miguel, percebendo a tensão, se afastou, passando mais tempo sozinho ou com amigos. Com o passar dos anos, o desgaste físico do estresse e da maternidade me transformou. Eu já não era mais a estudante magra da faculdade que Felipe havia conquistado. Ele apontava minha aparência alterada de forma depreciativa, sugerindo que eu deixei de me cuidar. Apesar da dor que essas palavras causaram, eu dizia a mim mesma que ele estava apenas estressado e não significava aquilo. Mas, à medida que enfrentava esses desafios, percebi a importância de encontrar força dentro de mim e valorizar minha autoestima, independentemente das tempestades que a vida trouxesse. Enquanto navegava pelas águas tempestuosas da minha vida, ficou dolorosamente claro que os alicerces do meu casamento com Felipe estavam desmoronando. Então, numa terça-feira ensolarada que parecia como qualquer outra, recebi uma ligação devastadora. Uma voz sombria me informou: Senhora Vieira, lamento informar que seus pais estiveram envolvidos em um acidente com um pequeno avião na Flórida. Sinto muito, mas eles não sobreviveram. As semanas seguintes foram um borrão de arranjos funerários e resoluções de bens, um processo ainda mais desafiador pela ausência alarmante de Felipe. Quando ele estava presente, sua atitude era estranhamente otimista. Apenas uma semana após o funeral, ele começou a me pressionar sobre a herança. Você já conversou com o advogado? Precisamos resolver isso, ele insistiu, com um tom chocantemente indiferente à minha dor. Fiquei surpresa com sua insensibilidade. Felipe, isso não pode esperar? Eu ainda estou em luto, eu disse, ao que ele respondeu de forma direta. Os negócios não podem esperar, Briana. Precisamos saber onde estamos financeiramente. Com o coração pesado, eu agendei uma reunião com o Sr. Leonardo, nosso advogado da família. No escritório elegantemente decorado de Leonardo, a atmosfera estava tensa. Ele começou: Senhora Vieira, o testamento de seus pais é bastante único, dividido em duas partes. Só posso revelar a primeira parte agora.
a segunda será revelada exatamente em 1 ano. Felipe se inclinou ansiosamente enquanto o senhor Leonardo continuava. A mansão será deixada para seus futuros netos, com seus responsáveis agindo como curadores até que eles atinjam a maioridade. Fiquei perplexa. Miguel, nosso único filho, ainda não era casado. Miguel, que insistira em estar presente, reagiu de maneira surpreendente. Bem, isso abre algumas possibilidades interessantes. Sua observação casual me deixou intrigada, mas antes que eu pudesse questioná-lo, Felipe interveio, irritado. Isso é tudo? E o resto? Os negócios, o dinheiro? O senhor Leonardo respondeu firmemente. O resto será revelado no próximo ano. Ao sairmos do escritório, a dinâmica entre nós tinha mudado de maneira palpável. Felipe estava incomumente silencioso e Miguel parecia pensativo. Não muito depois da leitura inicial do testamento, Miguel fez um anúncio surpreendente durante o jantar. Mãe, pai, tem alguém que quero que vocês conheçam. No dia seguinte, ele nos apresentou a Má, uma jovem bonita com um sorriso cauteloso. Esta é minha esposa e ela está grávida do nosso filho, ele declarou. Fiquei estarrecida. Esposa? Grávida? Como isso aconteceu tão rápido? Miguel explicou que eles se casaram apressadamente ao saberem da gravidez. Olhei para Felipe, que parecia estranhamente satisfeito, assentindo com aprovação. Algo estava desconfortável na situação, mas eu afastei minhas dúvidas, focando no fato de que estava prestes a me tornar avó. Parabéns, eu consegui dizer, reunindo entusiasmo. Isso é uma grande surpresa. O sorriso de Má se alargou. Obrigada, senhora Vieira. Estou tão animada por fazer parte da sua família. Ela se mudou para nossa casa logo depois, alegando precisar de apoio familiar durante a gravidez. Inicialmente, fiquei feliz por ter outra mulher na casa, mas, com o tempo, a dinâmica do lar mudou drasticamente. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo mais nesse casamento repentino do que parecia. No entanto, em meio ao caos e aos segredos, encontrei um novo papel me esperando, um que prometia um tipo diferente de amor e conexão. Logo ficou claro que Má tinha seus próprios planos, que envolviam me minar sutilmente sempre que eu cozinhava. Ela fazia caretas e comentava sugerindo que eu estava fazendo errado. Suas interações com Felipe eram ainda mais alarmantes. Ela ria das piadas dele, tocava seu braço e o enchia de elogios, elogiando sua sagacidade nos negócios. Felipe, previsivelmente, gostava da atenção e começou a passar mais tempo em casa, mas não comigo. Ele discutia negócios comigo por horas, enquanto eu me sentia afastada. Tentei conversar sobre o comportamento de Má com Miguel, mas ele descartou minhas preocupações, sugerindo que eu estava apenas com ciúmes porque não era mais o centro das atenções. Suas palavras me machucaram profundamente e doeu pensar que meu filho era tão desdenhoso dos meus sentimentos. Felipe, por outro lado, parecia prosperar nessa nova dinâmica familiar, claramente aproveitando os elogios e me olhando com algo que soava como desprezo. Um dia, enquanto fazia compras, encontrei Carmen, uma antiga amiga da faculdade. Colocamos a conversa em dia durante um café e, durante nossa conversa, ela mencionou uma lembrança que me arrepiou. Ela se lembrou de um rapaz da nossa faculdade que perseguiam garotas ricas, um cara chamado Felipe. Meu coração disparou quando ela o descreveu como o tipo de pessoa que acabaria se casando com uma garota rica e ingênua. Quanto mais ela descrevia, mais eu percebia que estava falando sobre o meu Felipe. Meu estômago se revirou enquanto eu dirigia para casa, percebendo que nosso casamento poderia ter sido uma farsa. Em casa, encontrei Felipe em seu escritório e o confrontei sobre o que eu tinha descoberto. A princípio, ele tentou desconsiderar, mas o breve olhar de medo entregou-o. Quando pressionei, ele admitiu, rindo, que de fato se casou comigo pela riqueza da minha família e que nunca me amou. Suas palavras foram um golpe devastador. Ele me chamou de um fardo, confessando, com remorso, que ficou comigo apenas por interesse financeiro. Essa revelação me deixou sem reação, fazendo-me encarar a dura realidade de nossa relação e a necessidade de enfrentar o que minha vida havia se tornado. De repente,
Tudo fez sentido quando Felipe, com uma clareza assustadora, revelou suas verdadeiras intenções. Ele não me precisava mais, pois meus pais haviam falecido e a riqueza deles logo estaria ao alcance dele, supostamente para nosso neto, mas na verdade para seu controle. As peças começaram a se encaixar. O casamento apressado de Miguel, a gravidez oportuna de Ma e o tratamento desdenhoso para comigo. Tudo isso era parte de um plano calculado para herdar a riqueza da minha família. Você planejou tudo isso? Consegui perguntar, a incredulidade sufocando minha voz. O riso de Felipe foi áspero, ecoando pelas paredes. Deu crédito onde é devido, foi em sua maior parte ideia do Miguel. O garoto tem cabeça para negócios, ele se vangloriou, em contraste gritante com a maneira como sempre desdenhou das minhas habilidades. Eu sentia como se estivesse sufocando sob o peso da traição deles. Mas sabe disso? Perguntei, já temendo a resposta. Claro que sabe, Felipe sorriu. Ela é uma garota esperta e sabe reconhecer uma boa oportunidade quando vê uma. Vai ser uma boa esposa para um homem de negócios. Não aguentei mais e saí correndo da sala, com meu mundo desmoronando. A realidade bateu forte. Eu não tinha para onde ir e não possuía nem mesmo o suficiente para alugar um pequeno apartamento. Com o coração pesado, aceitei que teria que continuar naquela casa, rodeada por pessoas em quem não podia mais confiar. 3 meses depois, Felipe anunciou sem cerimônias. Arrume suas malas, Briana, ele declarou ao entrar na cozinha. Vamos nos mudar para a casa dos seus pais. A notícia quase me fez deixar cair a faca que estava segurando. Quando decidimos isso? Perguntei, embora o riso zombeteiro dele já deixasse claro que eu não tinha participação naquela decisão. Nós não decidimos. Eu decidi. Vamos nos mudar para a casa do Miguel e da Ma. Afinal, nosso neto é o herdeiro dessa casa. Cada palavra soava como um tapa na cara. E nossa casa? Ah, essa eu vendi, Felipe desprezou. O dinheiro já foi gasto em coisas para pessoas que eu realmente me importo, e você não está nessa lista. Nos dias seguintes, observei em silêncio e agonia enquanto Felipe, Miguel e Ma se preparavam com entusiasmo para a mudança. Eles se davam novos carros, roupas caras e gadgets, enquanto eu era ignorada, sem cama e esquecida. Mudar para a casa dos meus pais parecia uma cruel piada. Ma logo se apossou do quarto principal, relegando-me a um pequeno quarto de hóspedes nos fundos da casa. À medida que os dias viravam semanas, minha solidão aumentava. Ma teve o bebê e transformou a casa em seu reino, com eu, a serva relutante. Briana, o bebê precisa ser trocado, ela chamava. Você pode arrumar a sala de estar? Está um pouco bagunçada. Apesar da dor, encontrei um pequeno consolo ao cuidar de meu neto. Seu sorriso inocente era um consolo amargo. Mas, uma noite, cerca de 1 mês após a mudança, cheguei ao meu ponto de ruptura. Durante o jantar que eu preparei, mas estava particularmente exigente. Briana, me traga mais água e apresse-se em tirar esses pratos, ela ordenou. Algo dentro de mim se rompeu. Todos os anos de frustração e dor reprimidos vieram à tona. Basta, gritei, batendo as mãos na mesa. Eu não sou sua empregada, Ma. Esta é a casa dos meus pais e eu mereço respeito. O ambiente caiu em um silêncio enquanto o rosto de Ma se desmanchava, incapaz de responder à afirmação repentina da minha dignidade. Então, Ma explodiu em lágrimas melodramáticas, me acusando de ser dura, depois de tudo que supostamente haviam feito por mim. Felipe, com o rosto ruborizado de raiva, declarou que já estava farto da minha suposta ingratidão. Faça as malas e saia. Esta casa agora pertence ao nosso neto e você não é mais bem-vinda aqui, ele anunciou. Eu estava em choque, mal acreditando nas palavras dele. Você não pode estar falando sério. Para onde eu vou? Perguntei, minha voz transbordando desespero. Felipe, de forma indiferente, tirou uma pilha de papéis do bolso. Estava esperando o momento certo para te entregar isso, disse, me entregando os papéis de divórcio, já assinados. Quero você fora de casa até amanhã. Olhei para Miguel, desesperada por algum sinal de apoio, mas ele simplesmente deu de ombros, evitando meu olhar. Agora sou adulto, mãe,
Não preciso mais de você. Com as mãos trêmulas, aceitei os papéis enquanto saía da sala de jantar. O sorriso sarcástico de Ma foi a última coisa que vi. Meu mundo estava em pedaços e eu me senti completamente sozinha, sem lugar para ir, com o coração pesado. Desquei um número familiar. Carmen, minha velha amiga da faculdade, atendeu prontamente. Quando ouviu a preocupação em minha voz, ao dizer que precisava de um lugar para ficar, ela imediatamente ofereceu o quarto de hóspedes. Enquanto me acomodava, Carmen compartilhou seus próprios fardos. Seu filho estava passando por dificuldades após sua noiva, que estava grávida, ter o deixado. Curiosa, perguntei se ela tinha uma foto dela. Quando Carmen me mostrou a foto, meu coração congelou. Lá estava Ma, a mulher que estava me causando tanto desespero. Carmen, comecei lentamente, acho que sei onde está a noiva do seu filho. Com xícaras de chá à mão, compartilhei toda a minha história. O rosto de Carmen mudou de choque para raiva e, finalmente, para determinação. Precisamos expô-los, afirmou. Juntas, elaboramos um plano. No dia seguinte, voltei à casa dos meus pais, sob o pretexto de pegar minhas coisas. Lá, consegui pegar alguns fios de cabelo do meu neto para um teste de DNA. A espera pelos resultados foi agonizante, mas eles confirmaram nossas suspeitas. O filho de Carmen era o pai do bebê de Ma, e não Miguel. Enquanto ponderava como revelar isso para Miguel e Felipe, recebi uma ligação do Sr. Leonardo, advogado dos meus pais. Ele pediu que eu fosse ao escritório dele no dia seguinte para revisar a segunda parte do testamento dos meus pais. Eu fui, meu coração acelerado, enquanto ele revelava o conteúdo. A nossa amada filha, Briana, deixamos nosso apartamento de luxo avaliado em 610 mil, mas havia mais. No caso de um divórcio, toda a propriedade, incluindo o negócio em que Felipe estava envolvido, reverteria para mim. Descobri que meu pai tinha sido financiador silencioso do negócio de Felipe e que ele havia registrado tudo em seu nome. Quando o Sr. Leonardo explicou, eu fiquei sobrecarregada de emoção. Todo esse tempo, eu pensei que não tinha nada, mas, na realidade, eu tinha tudo. Quando perguntei sobre a casa que Felipe havia vendido, o Sr. Leonardo me tranquilizou. Isso é a única coisa que Felipe pode reivindicar. O resto é todo seu. À medida que a realidade da minha nova situação se instalava, não consegui evitar rir. Felipe achou que estava sendo astuto, mas, no final, seus planos haviam desmoronado espetacularmente. Porém, no final, Felipe só tinha enganado a si mesmo. Quando entrei no meu novo apartamento pela primeira vez, fiquei deslumbrada com sua beleza. O local era uma panorâmica de linhas elegantes, janelas do chão ao teto e móveis sofisticados que exalavam sofisticação moderna. Pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente em paz, em algo que parecia um santuário. Enquanto admirava meu novo lar, meu telefone tocou. Era Miguel. Mãe, ele começou com urgência. Faz um ano que lemos a primeira parte do testamento. Precisamos saber o que está na segunda parte. Seu tom era exigente. Tenho certeza de que os avós deixaram tudo para mim, certo? Sua suposição me fez sorrir por dentro. Miguel, essa não é uma conversa para o telefone. Por que você, mais seu pai, não vem aqui amanhã? Eu vou te enviar o endereço, disse calmamente, e então desliguei. Imediatamente depois, liguei para Carmen. É a hora, eu disse. Você pode vir amanhã de manhã? Vamos resolver isso de uma vez por todas. No dia seguinte, ouvi a campainha e respirei fundo antes de abrir a porta. Felipe, Miguel, Ma e o bebê estavam lá, com as bocas abertas a observarem a opulência do meu apartamento. Miguel assobiou admirado. Uau, mãe, este lugar é incrível. Mal posso esperar para me mudar para cá. Os olhos de Ma brilharam de ganância enquanto ela comentou. Sim, será tão bom assim que mudarmos toda essa decoração de senhora idosa e, claro, assim que nos livrarmos de você, Briana. Levantei uma sobrancelha diante de sua audácia. Eu não seria tão apressada se fosse você, respondi, convidando-os a se sentarem no sofá luxuoso. Pedi licença brevemente e, quando voltei, Carmen estava comigo.
Sua presença fez Ma visivelmente estremecer. Antes de discutirmos o testamento, comecei, com a voz firme. Há alguém que eu gostaria que vocês conhecessem. Esta é minha amiga Carmen. Os olhos de Ma se moviam nervosamente, procurando uma saída, enquanto Miguel e Felipe pareciam apenas confusos. Agora, continuei, acho que é hora de termos uma conversa franca. Há algumas verdades que precisam ser reveladas. Saboreei o momento, tendo ensaiado minhas palavras durante toda a noite. As revelações que eu estava prestes a fazer mudariam tudo. Enquanto eu encarava aqueles que me traíram, meu ex-marido, meu filho e a mulher que quase usurpou meu lugar, senti uma onda de indignação justa. Carmen deu um passo à frente, e Felipe a reconheceu. Seu rosto se contorceu em um sorriso amargo. Bem, zombou ele, parece que atingi meu objetivo, afinal. Casei com uma idiota rica, não foi? Suas palavras feriram, mas mantive a compostura. Vamos lidar com sua traição depois, Felipe. Agora, há algo mais urgente. Virei-me para Ma, que se contorcia. Sabemos a verdade sobre você, Ma. Miguel, disse, voltando-me para meu filho, cujo rosto era uma máscara de confusão. Quando Ma soube do testamento por você, ela viu uma oportunidade. Decidiu passar o filho de outra pessoa como sendo seu para garantir a herança de seus avós. A voz de Carmen era firme enquanto ela entregava o golpe final. O bebê não é do Miguel. É filho do meu filho. A sala caiu em um silêncio mortal. Então, apresentei os resultados do teste de DNA. À medida que a verdade se instalava, o rosto de Ma perdeu toda a cor. Num movimento apressado, ela pegou sua bolsa. Eu não preciso disso. Não preciso de um filho de mendigo, declarou, saindo furiosa do apartamento. Miguel ficou parado, em choque, o bebê ainda em seus braços, parecendo completamente perdido. Felipe, recuperando-se do choque inicial, perguntou com uma voz baixa. Então, quem fica com este apartamento? Sorri, pronta para esclarecê-lo. Bem, deixe-me falar sobre a segunda parte do testamento dos meus pais. Expliquei enquanto detalhava os pontos específicos da herança, o apartamento, o carro, tudo. O rosto de Felipe ficava ainda mais pálido a cada revelação. De repente, ele estava de joelhos. Briana, por favor, sinto muito. Me perdoe, implorou ele, mas suas palavras mal registraram em minha mente enquanto eu ponderava sobre tudo o que havia acontecido. O peso das suas mentiras ainda pairava, mas agora era temperado pela justiça de seus planos desfeitos. Eu podia sentir a tensão no ar enquanto olhava para ele, minha voz fria e firme. Saia, Felipe. Você tem 2 dias para deixar a casa dos meus pais ou eu chamarei a polícia. Felipe se levantou apressadamente, um olhar de desespero passando pelo seu rosto. Ele se virou para Miguel e disse: Me dê o carro que eu comprei para você. Eu preciso de alguma coisa. A resposta de Miguel foi rápida e firme. Não, é meu. Você não vai levar nada de mim. Com um último olhar de frustração, Felipe saiu do apartamento, os ombros curvados em derrota. Virei-me para Miguel, que estava parado ali, com a cabeça baixa de vergonha. Carmen, que estava ao nosso lado, gentilmente pegou o bebê dos braços dele. Falei com Miguel em um tom firme, mas não cruel. Já que, pelo visto, eu não tenho netos e não há outros herdeiros da casa dos seus avós além de mim, preciso que você também se mude. Miguel não me olhou enquanto assentia. Desculpa, mãe, por tudo. Vou arrumar minhas coisas. Sem dizer mais nada, ele também deixou o apartamento. Quando a porta se fechou atrás dele, um silêncio pesado encheu o ambiente. O único som agora era o suave resmungo do bebê nos braços de Carmen. Olhei para minha velha amiga, sentindo uma mistura de emoções. Alívio, tristeza e uma estranha sensação de liberdade. Bem, disse eu, conseguindo esboçar um pequeno sorriso, não foi exatamente como eu esperava quando acordei esta manhã. Carmen concordou suavemente, balançando o bebê em seus braços. Você fez o que precisava fazer, Briana. Eles não te deixaram escolha. Afundei no sofá macio,
minha mente correndo enquanto percebia algo importante pela primeira vez em anos. Eu estava verdadeiramente livre. Livre das mentiras, livre da manipulação e livre para viver minha vida sob meus próprios termos. Os meses que se seguiram àquela fatídica confrontação foram um turbilhão de mudanças e autodescoberta. Encontrei-me adaptando-me ao meu luxuoso apartamento, que se tornou meu santuário, um refúgio de paz onde eu finalmente poderia recomeçar. Uma das minhas primeiras decisões foi alugar a casa dos meus pais. Parecia certo deixar que uma jovem família se mudasse para lá, pessoas que valorizariam o calor e a história daquela casa. A renda do aluguel trouxe uma confortável segurança financeira, somada ao dinheiro que ganhei ao vender o negócio de lava rápido de Felipe. Minha amizade com Carmen também se aprofundou. Passamos mais tempo juntas, tomando café, compartilhando histórias e nos apoiando mutuamente nas alegrias e desafios de nossas novas vidas. E então havia o pequeno Enzo, o neto de Carmen, a criança que eu uma vez acreditara ser meu neto. Apesar das dolorosas circunstâncias envolvendo seu nascimento, encontrei-me criando um profundo apego por ele. Ele tem os seus olhos. Carmen brincava durante nossas visitas, e ríamos, encontrando humor nos caminhos bizarros e entrelaçados que nossas vidas haviam tomado. Quanto a Miguel, nosso relacionamento foi uma reconstrução lenta e cautelosa. A traição havia me machucado profundamente, mas ele ainda era meu filho, e eu não conseguia romper completamente esse laço. Nossas interações foram estranhas no início, telefonemas hesitantes e encontros desconfortáveis em cafeterias neutras. Mas, pouco a pouco, dolorosamente, começamos a curar e reconstruir a relação que havíamos perdido. Felipe, por outro lado, tornou-se apenas uma sombra do meu passado. Ouvi pelos rumores que os grandiosos sonhos de Felipe de riqueza e status haviam desmoronado, tudo por causa das suas mentiras expostas. Vi-o apenas uma vez, por acaso, enquanto dirigia pela cidade. Ele estava trabalhando em um pequeno quiosque, aparentando estar mais velho e desgastado do que eu me lembrava. Por um breve momento, nossos olhos se encontraram e senti um lampejo de algo. Não era amor, nem saudade, apenas uma sensação de encerramento. O sinal abriu e segui em frente, deixando aquele capítulo da minha vida firmemente no espelho retrovisor. E assim a vida continuou. A cada dia que passava, eu me sentia mais em paz, finalmente livre do caos do passado e abraçando a nova vida que tanto me esforcei para criar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!